Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, muito boa noite. Trago dois assuntos aqui a essa tribuna. O primeiro em relação às indagações, ao alerta que trouxe o vereador Sabino na última sessão a respeito dos carrinhos de gari, que é o nome para aquilo. Fui hoje ao executivo, na verdade fui na sexta-feira, mas retirei as informações somente hoje. E aí eu não vou repetir as razões que deu o vereador Marco Redlich, ele já explicou alguns porquês aqui, e acredito que ficou muito bem explicado, que se trata de um edital apenas para registro de preços. E aí a questão dos valores. A questão dos valores, como eu disse, o vereador Marco Redlich explicou como é que funciona. É uma cotação e aí é feita a média e é feito um pregão, no qual a prefeitura reiterou o convite a todos, não só a população, mas principalmente aos vereadores, para que compareçam, para que conheçam o sistema, aqueles que assim não conhecem, mas principalmente para trazer as diferenças daquele carrinho apresentado aqui pelo vereador Sabino e do que está ocorrendo no edital 24/2017. Então, o vereador Sabino trouxe aqui que era se eu estiver errado, o senhor, por favor, me diga, R$ 399, não é isso? Da Gadot Car. Aí, as principais características deste carrinho. Ele é construído em tubo reforçado com chapa de 1 milímetro, tambor de lixo conveccionado com chapa de aço, fabricado por eles mesmos, e é essa a característica. O que está sendo licitado, ele é uma estrutura parecida, no entanto, ele tem 3,5 milímetros de espessura, ele é mais espesso do que o outro, e principalmente, ele não é feito de latão, ele é feito de, como é o nome? Perdão. Polietileno. Polietileno rotomoldado de alta densidade. Essa é a grande diferença. E isso influencia na durabilidade e principalmente no peso do equipamento. A licitação prevê que o peso máximo dos equipamentos tem que ter até 20 quilos. Os apresentados têm até 17 quilos, teria uma margem de 3 quilos mais, e aquele que o senhor apresentou tem 32 quilos. Isso não pode? Não, claro, eu verifiquei. E aí a diferença está no peso e na qualidade. O material que é colocado naquele de chapa de aço tem uma possível durabilidade, não é que dura isso, evidentemente, né? De até 5 anos, enquanto o outro tem uma durabilidade, por ser de polietileno, de mais de 10 anos. Evidente que não é uma regra, não é que dura 5 anos, ele despedaça todo, nem dura 10 o outro. Mas o fato é que o de polietileno é melhor e de mais qualidade do que de chapa de aço. Por isso é mais caro. Não é 3 vezes mais caro, é um dos orçamentos apresentado aquilo lá. O outro tem um orçamento, esse eu não trouxe, mas está na 700 e poucos, ele daria R$300 a mais. É mais caro, mas é que há uma cultura, e isso não é culpa desse ou daquele, de que o poder público tem que comprar sempre da pior qualidade possível. E aí o que acontece é comprar muitas vezes a mesma coisa por 2 vezes. Estou dizendo que é certo, que é errado, que é bonito, que é feito. Estou lhe dizendo, na condição do líder de governo, os fatos, como é que me trouxeram. Então, as características do carrinho, ele acabam sendo diferentes. A foto do vereador Sabino é aquela que o senhor trouxe, ele é pequena. Esperar o senhor conversar ali, eu termino. Tá. Na primeira, aqui o senhor trouxe aquela característica no celular, eu não tive como colocar ali. Pois não. Considero uma parte, claro. Muito obrigado. Aquilo foi uma hipótese que está no mercado, não é que tem que ser aquela forma, e não é que tem que ser aquele preço, que nós não concordamos que se possa colocar no mercado um semelhante, porque a prefeitura sempre faz pelo menor preço, né? Eu sempre entendi isso aí, que não deveria ser dessa forma, que nós temos que considerar com certeza a qualidade, né? E aí não é o mesmo carrinho, né? Com certeza não é o mesmo carrinho. A questão de não ser, de repente, desse metal que possa enferrujar e dar problema, o outro é galvanizado, é de polipropileno, coisa assim, já são situações diferentes, né? Exato. Claro que, de qualquer forma, o pregão não vai prever que se faça 3, 4 vezes uma diferença de preço, né? Se nós vamos considerar equipamentos diferentes, né? Muito obrigado. Em suma, é exatamente isso, vereador. São similares, mas têm características que diferem e, portanto, dali a diferença nos valores. Claro que se tivéssemos cotado nessas características, ele atenderia mais. Mas
senhor concorda, o senhor, na sua fala propriamente diz, o poder público muitas vezes compra o mais barato. O barato, sabidamente, muitas vezes custa mais caro. Desculpa, eu não vi que o senhor queria a parte. Só uma dúvida, eu realmente não sei, eu não vi no site da prefeitura ainda. Já está funcionando a gravação, a transmissão das sessões das licitações? Eu acredito que não. Está funcionando, vereador Marco? Não, só Já estão funcionando. Então tá bom, beleza. Então eu aproveito esse gancho do vereador Fernando. Era isso, vereador? Para dizer que aqueles que não podem, não querem ir até a prefeitura para assistir uma licitação, que pode, eu não vou dizer agora, mas depois eu digo, deve ser no site da prefeitura, eu acredito, deve ter um campo, alguém sabe me dizer? Deve ser fácil, não deve ser difícil. Assim como acessar a nossa sessão é muito fácil, acredito que seja. Você pode assistir a licitação de forma transparente e pública por uma lei aprovada aqui na Câmara, de autoria do vereador Ede, é isso? É de sua autoria, vereradora? O projeto de lei? Esse projeto foi apresentado por mim e aprovado por todos os seus vereadores. Então, nascido aqui na Câmara de Vereadores, nascido aqui na Câmara de Vereadores, que permite maior transparência, inclusive nas licitações, não havendo qualquer problema quanto a isso. Então, esse era o esclarecimento, e evidentemente, que se eu puder trazer mais, eu trago. Inclusive, tem as fotografias aí do que é para ser a licitação do Executivo, que difere daquele apresentado pelo vereador, que, evidentemente, vereador, e acredite, justamente eu trouxe as informações porque a sua ressalva era extremamente importante, não fosse, eu não teria trazido. Então, estou trazendo um contraponto só, apenas cumprindo com a minha função, não concordando ou discordando. E, por fim, dizer que eu acredito que é esse que tem que ser o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, de trazer, muitas vezes concordando ou discordando, trazer. E é por isso que eu trago aqui a minha preocupação, vereador presidente, aí eu lhe digo porque nós reclamamos muito na gestão passada, e foi um apelido que a imprensa deu, não era para denegrir, mas a gente entendia, era quando o Bagrinho colocava o dedo no trabalho do Legislativo e Executivo, dava o maior ruído, vereador Sabino. Porque o prefeito falava uma coisa, era aquilo ali que era para ser. De repente chegava alguém que não poderia falar pelo prefeito e colocava água no chope. E isso fazia com que nós nos indispuséssemos com o Executivo. Eu quero dizer de plano já e de público que isso não pode acontecer de novo. E, vereador presidente, nós temos um fato bastante lamentável que aconteceu na sexta-feira, eu trago de público porque eu falei ainda para a Michele, que é a secretária do prefeito, que o vereador presidente jamais poderia estar ciente disso, porque se tivesse ciente, não permitiria que acontecesse. É uma coisa corriqueira, mas que às vezes uma coisa corriqueira de um bagrinho, como a gente dizia, da Câmara, pode acabar estragando um relacionamento que pode ser duradouro. E aí eu acho a importância de alertar para esse tipo de coisa hoje. Isso porque a Câmara de Vereadores tem uma lista de autoridades, uma relação para poder fazer convites para audiências públicas e tudo mais. E a secretária do prefeito pediu essa lista à Câmara. O senhor me permite mais 30 segundos para concluir? Pode concluir. Obrigado. E a secretária do prefeito pediu à Câmara de Vereadores, não disse que era obrigação da Câmara de Vereadores, através de uma das servidoras, para poder passar essa lista, para poder trabalhar em sintonia, nada demais. E o diretor de compras, o Tiago, da Câmara, ligou na sexta-feira para a secretária perguntando quem que ela achava que ela era, que ela não podia mandar na Câmara de Vereadores, que isso seria um absurdo, que o executivo que faça o dele, o legislativo dela, que isso ela tem que se ocupar das ocupações dela, queria saber o cargo dela. Deu um mal-estar. E não se trata ninguém dessa forma, quanto menos uma dama. E aí eu trago essa preocupação porque eu disse a ela, que está no plenário hoje, que o presidente jamais saberia, porque não concordaria com um fato desse. Então, o senhor quer falar? Pois não. Eu recebi a informação também na sexta-noite de que estava se exigindo de que a Câmara de Vereadores entregasse uma relação das autoridades que... A Câmara não tem a obrigação de entregar a relação das autoridades. A Câmara entrega a relação das autoridades da Câmara. O resto é aquilo que tem que ser feito, buscar essas autoridades. Mas a informação que chegou à assessoria de comunicação e também à assessoria, o Tiago, é de que estava sendo exigido que a Câmara entregasse. Não, exigir não. Para fazer um documento é justamente esse negócio. Pessoas se atravessando, por exemplo, na questão, por exemplo, faz um documento solicitando, né, vereador? O senhor já foi presidente, o senhor sabe disso. Faz um documento solicitando a relação das autoridades, com todo, como sempre prestativo nós somos e continuamos sendo. Agora, quando há justamente isso aí, quando começa pessoas, às vezes, que não tem nada com o negócio, tanto lá como cá, por exemplo,
vem, pede para o presidente da Câmara, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Quando começa a falar com fulano, com Beltrano, aí o que aconteceu? Aí nós exigimos que a Câmara entregue a relacional. Aí é um pouco mais embaixo. Exigir, não. A solicitação poderia ter sido feita. Quando apareceu a palavra exigência no meio, aí complicou, entende? Mas isso só queria colocar isso aí para colocar ao lado dos funcionários da Câmara também. Obrigado. Por nada, disponha, presidente. Então, para encerrar dizendo, taxativamente não houve exigência, foi um ruído ali no meio, e também digo isso porque nós temos toda a troca de mensagens via WhatsApp, via e-mail, pedindo, solicitando, e mais. O Brasil é conhecido por uma burocracia imensa. Nós temos que, em certos casos, dar uma desburocratizada, tanto é que muitas vezes nós, vereadores, lembramos das reuniões pelo próprio WhatsApp. Porque é corriqueiro, diz, Marco, vamos lá, colar. Então, nesse caso, a servidora do município apenas, então, somente falou, olha, por uma cortesia, pode me emprestar a lista? Vai exigir lista, gente. Onde é que nós vamos parar? Exigir lista. Então, digo isso para evitar. Eu acho que, aí, veja só, com esse debate a gente consegue, pelo menos, chegar perto da causa para evitar que aconteça. Agora, não houve exigência, deixar bem claro isso, e as mensagens mostram isso, que me pareceu só um pouquinho de preciosismo do diretor de compras, talvez porque está chegando, está subindo na vida e acho que pode pisar. Que isso não aconteça, principalmente, como eu digo, não se faz isso com ninguém, com uma dama muito menos. Senhor presidente, obrigado, e eu quero só acrescentar que eu ocupei mais meu tempo pelos apartes que aconteceram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Nivaldo Bocco, Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações.